Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Hoje seguiremos falando um pouco mais sobre viver a vontade de Deus. Peço a Ele então nesse dia que nos ensine a sermos dóceis e obedientes à Sua palavra, à Sua santa vontade. Para com isso, sermos então capazes de sair da nossa autorreferência e experimentarmos a liberdade verdadeira de viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Amém. A palavra de Deus não muda. O decálogo dado a Moisés vem aperfeiçoado, mas também reafirmado por Jesus, que declara: passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Jesus ensina um novo espírito com o qual deve ser observada a lei, espírito de amor e de interioridade. Mas a lei, em seus elementos essenciais, permanece, pois é a expressão da vontade imutável de Deus. Precisamente por isso, a fidelidade amorosa à lei decidirá a sorte eterna do homem. Quem violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Assim nos ensina a palavra em Mateus 5,19. O homem é grande, não quando se solta de Deus, mas quando cumpre a sua vontade. Aderindo à vontade de Deus, torna-se participante da santidade, da bondade e da sabedoria divinas. A lei de Deus, dizia Moisés a Israel, será vossa sabedoria e vossa prudência. Para estabelecer a própria vida em uma contínua comunhão de amor com a vontade de Deus e, portanto, com o próprio Deus, alguns fiéis, espontânea e livremente, se ligam a Ele consagrando-lhe a própria vontade. Não basta a seu amor aderir à vontade divina nos setores obrigatórios, como a observância dos mandamentos ou a aceitação das circunstâncias providenciais. Eles querem colocar toda a sua vida à disposição de Deus, de seus divinos desejos. Na prática, isso exige a contínua renúncia à própria vontade, não mais suportada à força, mas querida e oferecida livremente a Deus como sacrifícios de si mesmos, à vista de um bem infinitamente superior, qual seja a comunhão incessante com Deus. Mediante a vontade, o homem se possui a si mesmo, é capaz de governar a própria vida, de usar sua liberdade. Por isso, quando amorosamente entrega a Deus toda a sua vontade, realiza o completo sacrifício de si mesmo. Já não se pertence, mas pertence a Deus. Já não é senhor de fazer o que quer, porque escolheu a Deus como único e soberano Senhor de sua vida. A vivência da obediência é um sacrifício perfeito, no qual se realiza a oferta sacrificial de todo o homem. Se pensarmos na obediência sob a perspectiva dos votos religiosos, enquanto a pobreza e a castidade oferecem a Deus uma parte do homem, ou seja, os bens terrenos, a realidade sexual, o voto da obediência toma o homem na raiz mesma do seu ser, ou seja, sua vontade, e por isso completa e consuma sua oferta, seu sacrifício. Sacrifício que pode custar muito à natureza, mas que, se cumprido com plenitude de amor, dá em troca o máximo de bens, ou seja, une o homem com a vontade de Deus mais constante e plenamente. É claro que, assim, você não precisa
necessariamente nós, leigos, né? Não precisamos fazer, não nos é exigido fazer votos, né? Como os religiosos fazem. Mas aqui não estamos tratando dos votos em si, mas da essência da obediência, da essência do fazer a vontade de Deus. E isso é algo para todos, é algo para todos os cristãos. Isso é algo que está na essência do próprio cristianismo. A união com Deus é o fruto precioso da obediência vivida com fidelidade. De fato, a obediência, ao colocar a vida inteira do homem na vontade de Deus, a abre plenamente às efusões divinas. Aquela alma a quem Deus mais se comunica, nos diz São João da Cruz, é a que está mais avançada no amor, o que significa ter sua vontade mais conforme à de Deus. A obediência generosa é o caminho mais seguro e mais breve para chegar a essa bendita conformidade. Mas a vontade de Deus em relação ao homem mantém uma constante imprescindível. É sempre vontade de salvação. Deus quer que todos os homens se salvem. Do que se segue que unir-se à vontade de Deus é unir-se, conforme afirma o Concílio Vaticano II, é unir-se à sua vontade salvífica, é situar-se no plano divino da salvação do mundo. A obediência tem, portanto, por sua própria natureza, uma dimensão apostólica que coloca o indivíduo diante de Deus em uma atitude semelhante à de Jesus. Mediante a obediência, o cristão oferece a Deus o sacrifício de si mesmo, da mesma maneira que Cristo mesmo, por sua submissão ao Pai, deu sua própria vida pela salvação dos homens. A oblação de si mesmo, em uma perfeita obediência, associa o homem à obra e à imolação redentoras de Cristo. Esse valor apostólico é tão intrínseco à obediência que se atualiza, mesmo no caso em que, por exemplo, um religioso, ou por ter abraçado a vida contemplativa pura, ou por circunstâncias pessoais, não exerce nenhuma atividade exterior. O sacrifício de si na obediência tem por fim colocar a vida à disposição de Deus para cooperar com Cristo e em Cristo na salvação dos irmãos. Finalidade que cada um alcança na proporção de sua união com a vontade de Deus. Rezemos, meus irmãos e irmãs, com as palavras de Santa Teresa de Jesus. Ó Senhor, ensina-nos a confiar em Tuas palavras. Quem a vós ouve, a mim me ouve. Ensina-nos a negligenciar nossa vontade, rendição que tens tanto, porque é fazer de Ti o Senhor do livre-arbítrio que nos deste. Ajuda-nos a superar as repugnâncias da natureza para chegar, mesmo que com muitos trabalhos e em meio a 1000 batalhas, a conformar-nos com o que nos manda. Enfim, com dificuldades ou sem elas, faze-nos aprender a sujeitar nossa vontade. Nisso não deixarás de nos ajudar muito, pois, pela mesma causa que sujeitamos nossa vontade e razão por Ti, nos tornamos senhores dela. Então, sendo senhores de nós mesmos, podemos nos empregar em Ti, dando-Te a vontade limpa para que a juntes com a Tua, pedindo que venha o fogo do céu do Teu amor, para que abrase esse sacrifício. Que a Tua graça nos ajude
para que não fiquemos por nossa conta ao colocar a vítima sobre o altar. Santa Teresa de Jesus. Que nossa vontade, Senhor, fortalecida pela graça, nos permita estarmos inteiramente em Ti, em espírito e em verdade, através da decisão livre de Te amar sem reservas. Amém. Caminhemos, meus irmãos e irmãs, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.